Venceu o mal e aqui nasceu Cordeiro de Deus, o Filho de Deus. Em pura graça ele cresceu e como homem aqui viveu, sendo escravo da dor, da aflição, mas seu poder da paz, luz para as nações, Cristo, eternamente Rei, estrela da manhã, Santo, Santo de Israel, Jesus. Seu poder foi o amor, Deus Emanuel, príncipe da paz, luz para as nações, Cristo, eternamente Rei, estrela da Jesus.
Boa noite, querido irmão, um bom domingo. Quero te agradecer mais uma vez por você estar presente nesse novo episódio da série evangelística Chegou a Hora. Quero convidá-lo, caso você tenha alguma dúvida, algum questionamento, que você utilize a nossa função aqui de comentários do YouTube, do Facebook, para questionar, para tirar suas dúvidas, ok? Temos uma equipe pronta ali para te ajudar, para te auxiliar, para tentar sanar as suas dúvidas, tudo bem? Caso você tenha alguma dúvida após a programação, também estaremos disponibilizando aqui um WhatsApp, tá? Para que você questione, tire as suas dúvidas durante a semana, tudo bem? Nossa equipe estará pronta ali para te ajudar. Querido irmão, tenho certeza que você já ouviu vários versículos da Bíblia, várias histórias de pessoas que passaram por alguma tragédia, por algum problema durante sua vida e no fim, essa tragédia, esse problema virou uma bênção, virou um triunfo. Hoje, o nosso tema é: posso transformar a tragédia em triunfo? Nosso Arsênio dará exemplos, dará histórias para a gente da Bíblia e outros contextos, tá, de pessoas que passaram por uma tragédia enorme na sua vida e Deus transformou aquilo em triunfo, em uma bênção. Mas antes disso, teremos uma linda mensagem musical pela nossa irmã Amanda. Encontrei montanhas que antes nunca enfrentei, por isso estou clamando a Deus. Já faz algum tempo, mas por favor ouve a minha voz. De ti preciso como nunca precisei. Às vezes é preciso uma montanha, às vezes o mar agitado, às vezes é preciso um deserto pra me manter ao teu lado. Seu amor é muito mais forte do que qualquer luta que eu enfrente. Às vezes é preciso uma montanha pra confiar e crer em ti. Perdoa-me, Jesus. Pensei que poderia controlar o que quer que a vida trouxesse a mim, mas devo admitir que isso só me fez chorar. De ti preciso e nunca vou me envergonhar. Às vezes é preciso uma montanha, às vezes o mar agitado, às vezes é preciso um deserto pra me manter ao teu lado. Seu amor é muito mais forte do que qualquer luta que eu enfrente. Às vezes é preciso uma montanha pra confiar e crer em ti. Às vezes é preciso uma montanha pra
A paz do Senhor, meus amados. Seja bem-vindo mais uma noite no qual nós estaremos estudando realmente a palavra de Deus. A Bíblia traz várias promessas, mas nessa noite a promessa que nós vamos estudar é: posso transformar a sua tragédia em triunfo. Essa é a mensagem dessa noite. Mas antes de nós iniciarmos agora o estudo da palavra de Deus, eu queria mais uma vez que você aproveitasse esse momento, compartilhasse o link do que eu acabei de enviar para você, o link do YouTube, para que você compartilhe através das redes sociais, como o WhatsApp, o Facebook, para que essa mensagem de Deus atinja o maior número de pessoas e assim as bênçãos recaem sobre eles também. Amém? Então vamos agora orar, para que pedindo a bênção realmente do céu, para que nós possamos compreender a mensagem dessa noite. Oremos. Amantíssimo Senhor Deus está no céu. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade qual nos concede nessa noite, ao estudarmos sua santa palavra. Pedimos que a unção do Espírito Santo recaia sobre nós. Pedimos que a unção do Espírito Santo venha abrir o nosso entendimento para a mensagem tão esperada nessa noite. Por isso, mais uma vez, eu peço a tua bênção, em nome do Pai, do Filho e também do Espírito Santo. Amém, Senhor. Amém. Eu quero que vocês abram a palavra de Deus em João. É onde nós estaremos estudando a palavra de Deus, João, capítulo 19, versículo 38 a 40. João 19, versículo 38 a 40. Vamos lá? João 19, no Novo Testamento, versículo 38 a 40. Eu leio aqui, vocês acompanham aí na sua casa. 38, versículo 39, João 19, versículo 38 a 40. Depois disso, José de Arimateia, o que era discípulo de Jesus, mas oculto por medo dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. E Pilatos lhe permitiu. Então foi e retirou o corpo de Jesus. E foi também a Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigira à noite a Jesus, levando quase 100 arretéis de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus, envolveram em lençóis com as especiarias, como os judeus costumavam fazer na preparação para o sepulcro. Olha só a história narrada aqui na palavra de Deus. E cada palavra nós vamos estudar nessa noite. Cada trecho desse verso traz uma lição para mim e para você, no qual há esperança. E tenha certeza que nessa noite a sua esperança realmente já chegou. Amém? Então vamos lá. Eu não sei quantos de vocês já ouviram falar em tragédia. Não sei ao ponto que vocês já ouviram falar do sudário. Mas parece divertido, não sei. Talvez utópico, animado, também não sei. Mas dificilmente, faça uma lista de assunto deprimente na sua vida. O sudário certamente fará parte dele. Por quê? É isso que nós vamos estudar sobre esse sudário. A palavra de Deus diz o seguinte, irmãos: assim como houve na época, assim como há nos nossos dias, principalmente nesses últimos quase 8 meses de pandemia que nós estamos passando. Ninguém gosta desse assunto. Você já experimentou abordar a questão durante um bate-papo, à mesa, ou quem sabe no jantar, ou quem sabe numa roda de amigos, e alguém chegou e perguntou assim para você o seguinte: olha, você já parou para pensar que tipo de roupa você vai usar no seu funeral? Olha só, no seu funeral, no dia que você morrer, esse era o assunto, né? Imagine esse assunto surgir de repente. No entanto, o apóstolo João, meus amados, foi uma exceção. Pergunte-o a ele, dirá como passou a ver aquelas vestes de luto como símbolo de triunfo. Mas não foi sempre assim. Uma pequena lembrança da morte de Jesus, uma pequena lembrança do seu melhor amigo, Jesus a eles parecia ser um símbolo de tragédia. Naquele momento, o sudário para João era um símbolo de tragédia. Mas no primeiro domingo de Páscoa, Deus transformou o sudário em símbolo de vida. Poderia Ele fazer o mesmo por você? Todos nós enfrentamos tragédias.
Ou o que é pior, todos temos recebido símbolos de tragédia durante o percurso de nossas vidas. O seu pode ser um telegrama, quem sabe aquele bracelete que os hospitais colocam no braço, né? Ou quem sabe uma cicatriz que você pode ter sofrido em um acidente, ou até uma intimação judicial. Mas não gostamos desses símbolos, com certeza, tão pouco os desejamos, como aquele carro destruído em um ferro velho. Eles enchem os nossos corações de lembranças de dias ruins. Poderia Deus usar tais coisas para algo tão bom? Quão longe podemos chegar, meu amado, nessa noite, nesse verso que o apóstolo Paulo menciona em Romanos 8, 28, que diz o seguinte: e sabemos que todas as coisas contribuem justamente para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados para o seu decreto. Será que todas as coisas incluem tumores, exames, cóleras e final término de uma situação deprimente de um câncer? João diria que sim. João responderia que Deus pode sim, que Deus pode transformar qualquer tragédia em triunfo, se você apenas esperar isso acontecer. Para provar esse ponto, ele cita naquela sexta-feira em particular. No livro de João 19, 58, 40, no qual nós acabamos de ler anteriormente, relutante, durante a vida de Cristo, mas corajoso em sua morte, José e Nicodemos foram servir a Deus. Eles foram enterrá-lo, Jesus Cristo. Começaram então a subir aquela colina, carregando o sudário. Pilatos, meus amados, havia dado a permissão para que os dois retirassem Jesus da cruz e levassem então para o túmulo de José. José de Arimateia, meus amados, havia dado o túmulo para Cristo. Nicodemos havia trazido uma fragrância e linho. João afirma que Nicodemos gastou uma fortuna estupenda, uma fortuna que era considerado para ungir a um funeral de um rei, um funeral de um presidente de alguma república. Esse era o valor daquelas mirras que Nicodemos levou até Cristo. A importância não está no valor não, meu amado, e sim no fato de tais essências serem tipicamente usadas para o rei. José e Nicodemos considerou piamente que Jesus era o rei dos reis. Amém? Isso é fantástico. João também comenta sobre o linho, que para ele representava um quadro de tragédia naquela sexta-feira. Uma vez que não havia veste de funeral, o túmulo tampouco, meus amados, era considerado como uma coisa deprimente. Tampouco havia um médico legista também naquela época. Havia esperança. Será que havia esperança para o João, o discípulo amado de Jesus? Havia esperança para mim, havia esperança para você, mas esse deve ser o fim com a chegada do carro funeral. Se havia alguma esperança para o discípulo amado, meus amados, acabou quando José e Nicodemos, junto com algumas pessoas, quando chegaram com o corpo. A Bíblia não menciona, de fato, não menciona quantas pessoas ajudou José e Nicodemos a levar o corpo de Cristo. Mas a esperança de João foi por água abaixo quando viu Jesus sendo introduzido naquele túmulo. Poderia ter havido uma tragédia maior para o discípulo amado do que a morte de Jesus? 3 anos antes, João havia dado as costas
aos seus sonhos, tinha dado as costas para o seu trabalho, os seus objetivos de vida, entregou tudo isso para seguir um carpinteiro. Largou tudo, sua família, seu emprego, tudo para seguir a Jesus. No início da semana, João havia participado da maior parada, quando Jesus e seus discípulos, meus amados, entraram em Jerusalém. Oh, como as coisas haviam mudado rapidamente. Tudo mudou. Uma hora ao lado de Cristo e no outro sem a presença dele. As pessoas que o haviam clamado Jesus como rei no domingo pediram a sua morte na sexta-feira. As mesmas pessoas. Este linho era um lembrete tangível de que o seu amigo e seu futuro estavam envoltos, enrolados em panos tragados atrás de uma rocha. Naquela sexta-feira, meus amados, João não sabia o que fazia. Sinceramente, nem nós saberíamos. Ele não sabia que tragédia daquela sexta-feira seria o triunfo naquele domingo. João confessaria mais tarde. Mas veja só, em João capítulo 20, no mesmo livro que você está, na sua Bíblia aí mesmo, João capítulo 20, versículo 9, veja só. Por quê? Porque ainda não sabia que as Escrituras, que era necessário que ressuscitasse dentre os mortos. Veja só, a surpresa, algo inacreditável, algo sobrenatural iria acontecer naquele domingo de manhã. A Escritura diz que ninguém sabia o que iria acontecer. É por isso que a sua atitude no sábado foi tão importante. Nada sabemos sobre este dia. Não existe passagem na Bíblia, em lugar nenhum, meus amados, que possa nos dar alguma pista. Mas quero compartilhar algo que possivelmente poderia ter acontecido. Tudo o que sabemos é quando chegou o domingo, João ainda estava presente. Quando Maria Madalena veio procurar, e lá o encontrou, junto com os outros discípulos, e Jesus já estava morto. O corpo do mestre estava sem vida. O amigo e o futuro dos seus sonhos já estavam enterrados. Mas João não saiu de lá. João não saiu da cidade. Por quê? Por que, meus amados, que João não foi embora? Por que João permaneceu ali, junto com o discípulo, no sábado o dia inteiro? Já parou para pensar nisso? Estaria ele esperando alguma ressurreição? Não. Pelo que ele sabia, os lábios haviam sido eternamente silenciados e as mãos eternamente paradas. Ele não estava esperando uma surpresa no domingo, não. Então, por que ele estava lá? Por que João ficou o sábado o dia inteiro? Por que João, domingo de manhã, ainda estava com os discípulos? O certo seria pensar que ele havia saído. Quem garantia que o homem que crucificou a Jesus não viria atrás deles e dos outros discípulos? A multidão ficou satisfeita com a crucifixão. Os líderes religiosos poderiam ter pedido mais. Assim sendo, por que João não saiu da cidade? Talvez a resposta fosse pragmática. Talvez ele estivesse tomando conta da mãe de Jesus. Lembra quando Jesus, antes do seu suspiro, disse: mulher, eis aí o teu filho, referindo a João. Quem sabe não tinha outro lugar para ir? São várias possibilidades. Falta de dinheiro, falta de disposição, falta de direção, ou todas as alternativas juntas. Talvez ele tenha ficado porque amava realmente Jesus. Para alguns, Jesus era uma pessoa que fazia milagres, sabiam disso?
Jesus era um fazedor de milagres. Para outros, Jesus era um mestre. Para outros tantos, Jesus era a esperança de Israel. Mas para João, meus amados, para João, ele era tudo, tudo e muito mais. Para João, Jesus era um amigo. Não se abandona um amigo independente da crise, meus amados, nem mesmo quando ele morre. Por isso, um dos pontos fundamentais, João permaneceu no sábado ali, porque ele não queria abandonar Jesus. Não queria. João ficou perto de Jesus. Ele era um hábito seu, era uma coisa íntima que ele tinha. Ele esteve perto de Jesus nos cenáculos, ele esteve perto de Jesus no jardim do Getsemane, ele esteve perto de Jesus aos pés da cruz durante a crucifixão, ele estava a alguns passos da sepultura durante o enterro. João sempre esteve perto de Jesus. Ele entendia Jesus? Não. Ele estava feliz com o que Jesus havia feito? Não. Mas ele abandonou Jesus? Não. Em hipótese alguma, João jamais abandonaria Jesus. E você, quando se encontra na mesma posição de João, o que você faz? Quando chega o sábado na sua vida, como você reage nesse dia de sábado? Quando você se encontra com a tragédia de ontem e o triunfo de amanhã, qual é o seu comportamento? Você abandonaria Deus ou permanecer ao lado dele? João escolheu, meus amados, permanecer ao lado de Jesus. É porque ele permaneceu no sábado e estava perto no domingo para ver o milagre. Maria disse: levar o Senhor do sepulcro e não sabemos aonde puseram. Ah, meus amados, então quando Pedro saiu com outro discípulo, a Bíblia diz, saíram Pedro e mais um, e foram ao sepulcro, e os dois correram junto, mas o outro discípulo correu mais rápido, e chegou primeiro no sepulcro, e a Bíblia diz, e abaixando-se viu no chão lençóis, todavia não entrou ali. A palavra de Deus, de João 20, versículo 2, 8, diz o seguinte: pois Simão Pedro, que o seguia quem? João, porque João passou Pedro na corrida, entrou no sepulcro, e viu no chão lençóis, e que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça, não estava com os lençóis, mas enrolado no lugar à parte. Então entrou também outro discípulo que chegara primeiro, referindo-se a João, no sepulcro, e viu e creu. João 20, versículo 2 a 8. No amanhecer, meus amados, daquele domingo, Pedro e João receberam a notícia. Levaram o corpo de Cristo. Maria foi tão rápida, tanto em seu anúncio, quanto em sua opinião. Ela pensou que os inimigos de Jesus haviam roubado o corpo de Cristo. No mesmo instante, os dois discípulos correram até o sepulcro. João ultrapassou Pedro e chegou primeiro. O que viu foi algo tão atordoante que deixou estático na porta. Agora, o que ele viu? O que João viu ali naquele momento? O que impediu, meus amados, João entrar dentro do sepulcro? O que impediu que João entrasse ali? A Bíblia diz que João viu, mas viu o quê? Viu o quê? Os lençóis. A Bíblia diz, em João 20, versículo 2 a 8, que João viu os lençóis, ou melhor, o lenço enrolado. No original grego, meus amados, proporciona uma útil percepção aqui. João emprega o termo de enrolado. Esse lenço no funeral, meus amados, não havia sido tirado da cabeça e lançado fora. Ele estava enrolado cuidadosamente em um lugar separado, em lugar à parte. Como isso
era possível? Como isso era possível? Se os amigos tivessem removido o corpo de Cristo, não teria levado também aquele lenço? Se os inimigos tivessem roubado o corpo de Cristo, não teria feito o mesmo? E se por alguma razão, amigos e inimigos, desenrolasse o corpo de Cristo e apenas levasse o corpo de Cristo, será que eles teriam tempo para enrolar os lençóis, dobrar os lençóis, inclusive aquele lenço? Será que eles teriam tempo? Mas nenhum amigo ou inimigo levou o corpo, meus amados. Então quem foi? Esta era a pergunta de João. Esta pergunta o leva à descoberta. Quer saber qual é a descoberta? Abra a sua Bíblia de novo. Aí em João 20, versículo 8. Acompanhe comigo. João 20, versículo 8. Diz o seguinte, a palavra de Deus. Então entrou também um outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu. Ele viu e creu. Olha só. Através dos trapos da morte, João viu o poder da vida. Não é estranho que Deus use algo tão triste como as vestes do funeral para transformar uma vida? Aponte o dedo para o céu. Aponte o seu dedo para o céu e você verá pelos olhos da fé Cristo olhando para você nessa noite. Amém? Mas Deus tem usado várias teofanias, meus amados, manifestações divinas, e tais modo de agir, é coisa fantástica que a Bíblia apresenta. Por isso que eu me apaixono quando leio a palavra de Deus. Em suas mãos, meus amados, nas mãos de Cristo, o jarro vazio de vinho tornaram símbolo de poder. A moeda da vida, a moeda da viúva, meus amados, tornou símbolo de generosidade. Uma simples manjedoura de Belém é um símbolo de devoção. E o instrumento de morte, que é a cruz, é um símbolo de devoção, um símbolo de amor. Porque, na verdade, meus amados, aquela cruz, para os romanos, para os judeus que tinham ódio de Jesus Cristo, naquela época, os fariseus, os saduceus, aquela cruz representa aonde aponta o nosso caminho da redenção, aponta para cima, que a salvação vem de cima. Ficaríamos surpresos por ele utilizar as vestes de morte como símbolo de vida? O que nos leva novamente à questão: poderia Deus fazer algo similar em sua vida? Poderia Ele tomar ou tornar o que hoje é uma tragédia na sua vida como símbolo de vitória? A minha experiência, meus amados, nos mostra isso. A minha experiência. E aqui abro um parênteses para contar o meu testemunho. Eu tinha aproximadamente uns 6, 7 anos de idade. Minha prima estava fazendo, meus tios estavam fazendo uma festa de aniversário para comemorar o aniversário da minha prima. E naquela criança, a ânsia, aquela vontade, expectativa de ir logo para a festa, corri para o banheiro para tomar banho. Eu era muito pequeno e eu não alcançava a saboneteira. E o chuveiro e o vaso da privada praticamente ficavam juntos. Então o que eu fiz? Subi no vaso sanitário e coloquei os 2 pés para alcançar a saboneteira. E quando eu peguei a saboneteira, com os pés molhados, e o vaso sanitário estava sem aqueles 2 parafusos de fixação, e eu caí, fui parar numa distância de 1,5 metro, perto da porta do banheiro. O vaso caiu em seguida, e um pedaço daquela louça veio e cortou o tendão da minha perna. E aquela comecei a gritar, minha irmã segunda veio
não aguentando me segurar, me colocou sobre as suas costas, me carregou. Meus bisavós viram aquilo, começaram a chamar meus tios, e todas as pessoas vieram, enrolaram minha perna numa toalha e saíram correndo. E na época era um hospital que tinha aqui em São Paulo, aqui no Capão Redondo, na Zona Sul, Piratininga. E era conhecido como Hospital Matadouro. E ali na sala de cirurgia, uma enfermeira lá no balcão, e quando meu tio estava preenchendo a ficha, sem ela perceber quem era aquele homem, e ele então ela disse, coitada daquela criança, eles vão amputar a perna dele. Então meu tio, ouvindo aquilo, larga tudo, sai correndo, procurou a sala de cirurgia, tira-me dali, correndo entre meus braços, para ir até o carro de um amigo. E os policiais, enfim, alguns seguranças vieram, falou que não podia levar a criança. Então ele assina o termo de responsabilidade que está sendo retirado e leva para o Hospital São Paulo. E ali eu fiquei vários anos fazendo tratamento. E graças a esse tio, minha perna não foi amputada. E hoje, meus amados, eu creio realmente nesse milagre. Eu creio que um dia, quando Jesus Cristo vier a esse mundo, os médicos dos médicos, eu vou ser restaurado, porque eu creio nisso. Assim como várias pessoas ao redor que estão me assistindo, quantos milagres de restauração, quantos milagres que vão surgir na vida dessas pessoas na volta de Jesus Cristo. E alguns desses milagres acontecem hoje, está acontecendo. Entenda-se isso. Deus pode transformar a sua tragédia em triunfo. Muitas pessoas não serão obtido o milagre instantaneamente, porque você será usado naquele dia maravilhoso, no retorno de Jesus Cristo, para provar para que aquelas outras pessoas que não acreditaram, que demoraram na sua decisão, que deixaram para amanhã, e esse dia foi passando, e Jesus veio, e a porta da graça se fechou, e Jesus vai mostrar a oportunidade que elas deixaram de ter. Por quê? Porque deixaram de ter a esperança em Jesus Cristo. Isso que eu quero mostrar nessa noite, aqueles trapos, aquele tecido no rosto de Cristo, foi um símbolo de tragédia, mas também foi um símbolo de vitória, de triunfo. A Bíblia diz, meus amados, em Romanos 8, 28, lembre-se da primeira metade do verso que nós acabamos de ler no início, e sabemos que todas as coisas contribuem justamente para o bem daqueles que amam a Deus. Foi esse o sentimento de João por Jesus. Ele amou, nem sempre compreendeu e concordou com Cristo, mas o amou. E por que o amou, meus amados? Por que João amou dessa forma? Ele poderia crer realmente que algo inacreditável poderia acontecer sim no domingo. Foi por isso que João permaneceu o sábado inteiro ali junto com os discípulos, orando ali. Foi por isso que João correu para o sepulcro, porque ele esperava algo sobrenatural que iria acontecer naquele domingo, no dia da ressurreição. A Bíblia diz que todas as coisas contribuem justamente para o bem daqueles que amam a Deus. E antes de encerrarmos este capítulo, faça esse exercício simples. Remova a palavra, todas as coisas. Remova essa palavra na sua mente, simbolicamente na sua mente. Todas as coisas, e coloque em seu lugar o símbolo da sua tragédia. Deus é capaz de retirar, Deus é capaz, meus amados, de transformar a sua tragédia em triunfo. Seja doença, seja preocupações, seja um estresse, seja depressão, seja uma enfermidade que alguém ou você mesmo esteja passando. Deus tem capaz de todas as coisas transformar em triunfo. As vestes do funeral contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Contribuem. Sabe, as cicatrizes contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. As tristezas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E algumas vezes, meus amados, a morte de um ente querido contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Como poderíamos adaptar Romanos 8, 28 à sua vida, ou na minha vida? A internação hospitalar também contribui para o bem daqueles que amam a Deus. A sentença da prisão contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Os papéis de divórcio, meus amados, contribuem para o bem daqueles que amam a Deus.
Se Deus pode mudar a vida de João através de uma tragédia, Ele pode também utilizar a sua tragédia e transformar a sua vida. Para poder entender esse significado, meus queridos, do lenço dobrado, você tem que entender um pouco a respeito da tradição judaica, principalmente sobre o lenço dobrado. E nessa noite você vai entender por que João não entrou diretamente, já que ele chegou primeiro que Pedro. Eu vou contar uma história, uma ilustração judaica. E essa história, meus amados, conta o seguinte: que um certo senhor, quando um judeu rico convidava os seus amigos, ou mesmo ele ia almoçar com a sua família, os empregados preparavam aquela alimentação, colocavam-se sobre a mesa, colocavam as posições dos pratos, e na cabeceira da mesa era o dono da casa, o anfitrião, o amo, ali. Então os empregados saem, o amo chega, a família chega, os amigos chegam, se sentam ao redor da mesa, ele senta lá no comer, ali. E se durante a refeição, ele então está se alimentando, e ele acaba a sua refeição, pega aquela toalha do lado do prato, desdobra aquela toalha, limpa, faz sua higienização, limpa os dedos, e se ele amassa apenas dobra aquela toalha e coloca sobre a mesa, e dobra aquela toalha sobre a mesa, e sai. Os empregados, meus amados, os empregados não podem retirar nenhum alimento sobre aquela mesa, não pode. Por quê? Porque a comida estava tão boa, que ele quer voltar. Ele está dizendo que ele vai voltar e terminar a refeição. Entende? Agora veja só essa cena. Quando os empregados preparam a mesa, colocam os pratos, os talheres, a toalha dobrada, e o amo entra, o anfitrião entra, os seus amigos entram, sua família entra, ele senta, se alimenta, acabou a alimentação, fez a higienização, se limpou, dobrou, amassou aquela toalha e colocou em cima do prato, diz, e sai. Então naquele momento os empregados olham aquela toalha dobrada, é um sinal que ele terminou a refeição, gostou da refeição, e os empregados podem retirar, que ele não vai mais voltar. Entende? Jesus, meus amados, naquele dia, naquele domingo, ele deixou uma mensagem oculta. E a mensagem oculta era o lenço dobrado na cabeceira daquela pedra fria daquele túmulo. Por isso, quando João correu, diz a palavra de Deus, ouvindo Maria que havia roubado o corpo de Cristo, João e Pedro saem correndo. João passa Pedro. João chega primeiro no túmulo, mas não entra. Por quê? Porque ele viu e creu que ali o lenço estava dobrado. Ali naquele momento, ele não estava triste, ele não estava agonizando, ele não estava preocupado, mas é uma emoção tão profunda que eu não consigo explicar, que João, quando viu o lenço, ele entendeu que Jesus iria voltar. Amém? Ali, aquela mensagem do lenço dobrado na cabeceira, aonde Jesus estava deitado, Jesus deixou a mensagem que ele voltaria para eles. Voltaria. Coisa fantástica, meus amados. E é nesse ponto que eu quero apelar para o seu coração, nessa noite. Eu quero apelar porque você ainda não tomou sua decisão. Por que, meu amado, você está desistindo do caminho do Senhor? O que é tão importante o mundo lá fora? O que o mundo tem a oferecer a você, que você considera tão importante? O que Jesus tem a oferecer, que é a vida eterna? O que o mundo pode oferecer no dia a dia? O que Jesus pode oferecer a você é a sua companhia para toda a eternidade.
Meu amado, nessa noite eu quero apelar para o seu coração, para que você tome a sua decisão. Jesus deixou uma mensagem ali oculta. Jesus deixou uma mensagem ali que ele vai estar voltando. O lenço, o sundário, hoje que é conhecido pelo sundário, Jesus deixou uma mensagem codificada. Eu vou para a casa do meu Pai, preparar um lugar para que onde esteja vós também. Jesus está dizendo para você nessa noite que Ele está voltando. Então é nessa noite eu quero pedir que você e roga a Deus para que você tome a sua decisão, que você se ajoelhe onde você se encontra, que você feche os seus olhos e diga: Senhor Jesus, hoje eu quero entregar minha vida em Tuas mãos. Hoje, Senhor Jesus, eu quero entender melhor sobre Ti, pois assim como João entendeu o significado daquela mensagem oculta, eu quero entender mais sobre a mensagem oculta que tem na palavra de Deus. Amém? Nessa noite eu quero aproveitar e fazer um apelo a você, que você está me ouvindo, não importa aonde você esteja, no smartphone, no tablet ou no seu PC, ou mesmo sendo transmitida essa programação através do seu telefone, da sua televisão, para que toda a sua família esteja escutando. Nessa noite eu quero apelar a você, para que você entregue, cele sua vida para com Deus. Durante essas 10 noites, o Espírito Santo vem falando com você. Durante essas 10 noites, Deus vem falando sobre você, com você. Nós vamos ouvir uma mensagem musical. Mas antes de ouvir a mensagem, eu quero que você feche os seus olhos. Eu quero que você ore a Deus no momento que estiver ouvindo essa música. Que ore a Deus ali e diga: Senhor, hoje eu quero entregar o meu coração a Ti. Eu quero entregar a minha vida a Ti, Senhor. Assim como João viu e creu, hoje eu vi e também criei. Eu vi na palavra de Deus que o lençol estava dobrado. Essa mensagem que foi uma mensagem codificada, é uma mensagem que está dizendo que Jesus vai voltar. E eu tenho certeza, meus amados, que Jesus realmente já está voltando. As tragédias já estão acontecendo, as pandemias, crises, tudo isso são sinais da volta de Cristo. E o céu, meus amados, vou repetir, o céu jamais será o mesmo sem você estiver lá. Não importa se você tem distanciado do Senhor, Deus está chamando você de volta. E eu quero orar por você. Eu vou estar sentado aqui orando por você e sua família. Nós vamos ouvir, neste momento agora, essa linda canção. Como entender que Deus não muda se eu perder, que essa história que eu quis pode ainda ter final feliz? Como aceitar que a minha vida tem valor, se o Deus que eu nem posso ver se importa com o que eu desejo ser? E se tudo que eu quero me corrompe? E se nada me faz forte, me levante, meu Deus. Quero entregar a minha história, as páginas em branco, vencer a Deus, meu escritor, vencer o meu Senhor. Apague tudo que eu já escrevi, os erros que eu fiz, escreve agora com teu sangue o meu final feliz. Um rabisco eu sou, à espera de um escritor, juntando versos tão vazios, formando uma história de amor. Não quero mais ser
Senhor, ser personagem e autor. Quero deixar-me reescrever cada palavra tua eu quero ser, porque tudo que eu quero me corrompe, porque nada me faz forte, me levante. Meu Deus, quero entregar a minha história, as páginas em branco, vencer, ó Deus, meu escritor, vencer o meu Senhor. Apague tudo que eu já escrevi, os erros que eu fiz, escreve agora com teu sangue o meu final feliz, para que o mundo leia o teu amor em mim, em poesia possam ver o teu amor sem fim. Quero entregar a minha história, as páginas em branco, vencer, ó Deus, meu escrito, vencer o meu Senhor. Apague tudo que eu já escrevi, os erros que eu fiz, e escreve agora com teu sangue o meu final feliz. Que linda mensagem, meus amados, que nós acabamos de ouvir. Mensagem realmente poderosa e letra fantástica que nos inspira e nos motiva a chegar até Cristo. Antes de orar para você, o número do WhatsApp, meus amados, vai estar passando aqui nesse momento. Eu quero que você envie uma mensagem com uma frase, e nessa frase você vai dizer o seguinte: Senhor, hoje eu quero entregar a minha vida em tuas mãos. Senhor, hoje eu quero conhecer sobre ti. Assim como João viu e creu, eu quero ver e crer também. Amém? Mande uma mensagem. Temos uma equipe especializada, realmente ungida pelo Espírito Santo, no qual vou entrar em contato com você, no qual vai estudar a palavra junto com você e vai orar com você e sua família. Amém? Feche seus olhos nesse momento, juntamente com você e seus familiares, que eu vou estar orando por você neste momento. Vamos orar. Amantíssimo Senhor Deus está no céu. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade qual nos concede. Obrigado por aquela mensagem codificada, no qual o Senhor deixou ali naquele túmulo, sobre aquele sundame, aquele lenço dobrado, no qual o teu servo entendeu aquela mensagem. E nós estamos descobrindo, cada dia, Senhor, mensagem realmente fantástica, codificada através da sua Santa Bíblia. Venha, Senhor, abençoar cada família que nós estamos ouvindo, cada pessoa que está diante dessa televisão, desse monitor. Venha abençoar a todos e todos aqueles que vão ouvir essa mensagem. Que nós todos juntos possamos nos prepararmos para aquele grande dia maravilhoso e irmos contigo para morar contigo para toda a eternidade. Por isso entrego novamente essas famílias em tuas mãos, em nome do Pai, também do Filho e também do Espírito Santo. Amém. Amém, meus amados. Até o próximo domingo, que nós estaremos estudando aqui a palavra de Deus. E lembre-se, chegou a sua hora.